Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Sexta-feira, hoje iremos refletir o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é o menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conta duas parábolas como comparação ao reino de Deus. Na primeira, a semente é lançada na terra, passa o tempo e ela vai germinando. A terra por si mesma produz o fruto, e no tempo certo, o homem faz a colheita. Na segunda parábola, Jesus diz que o reino dos céus é como o grão de mostarda. É a menor de todas as sementes da terra, mas quando cresce, se torna a maior de todas as hortaliças, a ponto de dar abrigo em seus ramos para os pássaros do céu. Meus irmãos, nesta comparação da semente com o reino do céu, podemos refletir sobre o início do processo, quando é semeado a lavoura e quando a palavra de Deus é dirigida ao coração do homem. Depois temos uma longa etapa, um longo processo que é o cultivo da semente. Temos que cuidar da semente, regar, adubar, limpar os matinhos próximos da semente até que ela aponte e dê frutos. A palavra de Deus, depois de lançada ao coração, o homem começa o processo de discernimento. Primeiro, ele acolhe em seu coração o que Deus diz. Depois, ele reflete como está a sua vida de acordo com a palavra lançada e começa a discernir quais suas atitudes estão de acordo e as que não estão de acordo. Aí então começa o processo do cultivo da palavra de Deus, onde é uma vigilância contra o pecado e, principalmente, uma procura ainda maior do pão do céu. Se o homem ouve a palavra e aguarda em seu coração, por mais que apareçam situações que o convide a pecar, ele permanece vigilante, renuncia o pecado e permanece fiel ao processo de conversão. Conversão que vem logo após que a palavra de Deus entre em nossa vida. Por fim, a semente dá fruto, e cada sementeira dá fruto de acordo com a terra que foi lançada e como foi cultivada. Assim também, meus irmãos, somos nós. Cada um de nós dá fruto de acordo com a palavra e o nosso cultivo dessa palavra. O importante, meus irmãos, não é a quantidade de frutos, não é, mas sim permanecer dando bons frutos para a obra de Deus.
sempre fazendo o nosso melhor. Pois Ele, meus irmãos, não é para nós, é para Jesus. E para Jesus, toda a honra e toda a glória. Amém. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que possamos dar os frutos, meus irmãos, para o reino dos céus.